Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Vamos falar hoje sobre décimo, centésimo e milésimo. Estudamos anteriormente que as frações com denominador igual a 10, 100, 1000 e assim por diante, são chamadas frações na forma decimal. Então, frações na forma decimal ou simplesmente frações decimais. Veja a seguir algumas situações em que elas aparecem. A massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 8 décimos de 1 grama. O bater das asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. A espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro. Então aqui nós temos copo descartável, beija-flor e o fio de cabelo ampliado, e muitas vezes, né? Então, nesses casos, usamos o décimo, o centésimo e o milésimo para representar medidas. Para facilitar a representação e os cálculos que envolvem frações decimais, podemos escrever um número na forma decimal, conhecido também por número com vírgula, não é assim que vocês costumam chamar? Vamos considerar um cubo grande como uma unidade. Dividindo a unidade em 10, 100 ou 1000 partes iguais, cada uma dessas partes corresponderá a um décimo, um centésimo ou um milésimo, respectivamente. Vamos ver aqui o exemplo? Então aqui é um cubo, redividido em 10 partes iguais, ele fica assim. Então uma parte dessa representa uma parte de 10, ou 0,1 do cubo. Redividindo esse cubo em 100 partes iguais, então cada parte vira uma parte de 100. E redividindo esse cubo maior em 1000 partes, cada cubinho desse vai representar um milésimo. Ok? Então, avançando aí, observe no quadro alguns números apresentados em sua forma fracionária, em sua forma decimal e como se lê cada uma delas. Cada um deles, né? Então aqui número na forma de fração decimal, 1 décimo, 8 décimos, 1 centésimo, 4 centésimos, como vocês podem ver aqui embaixo. 1 milésimo, 7 milésimos, podemos escrever 0,1, 0,8, pode ser representado, a fração pode ser representada na forma decimal, ok? Legal. Portanto, podemos escrever em números decimais que a massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 0,8, 0,04, né, o bater das asas de um beija-flor. A espessura do fio de cabelo, 0,007 milímetros. Nós temos também aqui o quadro de ordens. Como assim, professor? Vamos falar de novo de centena, dezena e unidade? Vamos sim. Veja bem, assim como foi feito com os números naturais, podemos apresentar um número na forma decimal em um quadro de ordens. Observe no quadro de ordens abaixo os números 547,2, 13,96 e 3,712. Então, milésimo, centésimo e décimo. Isso é para a parte decimal. Então, 2 milésimos, 1 centésimo e 7 décimos. A parte inteira continua sendo a mesma coisa, unidade, dezena e centena. Ok? Então, lemos 547 inteiros e 2 décimos, ou 547,2. Essa expressão é a mais utilizada, é mais fácil para falar, mais curta, não é? Então vocês podem utilizar essa forma também para escrever o número por extenso. 13,96, como eu leio, viu como eu li? 3,96, vocês podem ler assim também. Ou escrever, né? 13 inteiros e 96 centésimos, ou 13,96. 3,712 é o mais comum de se ler e se escrever, mas vocês também podem escrever como 3 inteiros e 712 milésimos, ok? Observe como podemos representar, por exemplo, o número 2,435, usando figuras, cubos grandes,
repartidos em partes, né? Então 2 inteiros são 2 cubos inteiros, como vocês podem ver aqui. O outro vai ser redividido em décimos, então 4 partes de um total de 10. Então 4 décimos, 1, 2, 3, 4. E a outra parte foi redividida em centésimos, só que 3 partes dela vão entrar, 3 centésimos. E por fim, 5 milímetros, 5 milésimos, ok? Então aqui está a composição do número. Esse número pode ser decomposto de várias maneiras, veja duas delas. 2 mais 0,4 mais 0,03 mais 0,05. Ou 2 vezes 1, que é 2. 4 vezes 0,1, que vai ser 0,4. 3 vezes 0,01 mais 5 vezes 0,001. Podemos também representar o número 2,435 na forma de fração decimal. Basta observar a quantidade de casas decimais que nós temos depois da vírgula. Então o número corresponderá à potência de 10 que vai ficar no denominador. Então, como são 3 casas decimais, o número que tem que ficar aqui no denominador é 1000. Basta observar a decomposição. 2 inteiros, 4 décimos, 3 centésimos, 5 milésimos. Só que vocês não precisam ficar fazendo todo esse processo. Basta se ligar que são 3 casas decimais, então 3 zeros no denominador. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, um número na forma decimal também pode ser representado na forma mista. Bom, um número misto, como pode ser observado aqui, é um número que tem uma parte inteira e uma fração ao lado. Então são 3 inteiros e 7 décimos. Certo? Então 3,7 pode ser representado na forma mista. Vimos como representar algumas frações decimais como números na forma decimal. E uma fração não decimal, é possível representá-la como um número na forma decimal? É uma pergunta. E uma fração não decimal? Uma fração inteira, não necessariamente inteira, mas uma fração não decimal, uma fração sem vírgula. É possível representá-la como um número na forma decimal? Para representar uma fração não decimal como um número na forma decimal, inicialmente, obtemos uma fração decimal equivalente à fração inicial e em seguida a escrevemos como um número na forma decimal. Por exemplo, então, essa aqui é uma fração não decimal. Né? Vocês podem ver que não tem número com vírgula aqui no numerador e nem no denominador. Fração decimal equivalente. Achou um número com denominador 10. Uma fração com denominador 10. É equivalente a essa fração aqui. Daí então, multiplicou-se por 10 novamente. 60 sobre 100. Então eu posso escrever 0,6 ou 0,60. O que equivale a 0,6. Então 11 quartos, que também é uma fração não decimal, eu multiplico pelo mesmo número em cima e embaixo para encontrar uma fração equivalente com denominador 10, 100 ou 1000. E daí então eu monto a sequência. Eu poderia simplesmente escrever 2,75, mas pode decompor também 200 mais 75 e escrever da forma como vocês estão vendo aqui, 2,75, ok? Então galera, note que para representar uma fração decimal como número na forma decimal, basta escrever o numerador da fração e separar por uma vírgula a parte inteira da parte decimal, de maneira que a quantidade de algarismos da parte decimal seja igual à quantidade de zeros do denominador da fração. Então está aqui exemplo e o outro exemplo. Tudo bem? Tente resolver o maior número possível de exercícios e até antes da próxima aula estarei postando para vocês a solução. Tá bom? Um abraço e até a próxima.